4, canta assim: e se eu passar, solta a sua voz, acharei. Canta, igreja, me guarda. Vamos lá, igreja, solta a sua voz. Em teus braços em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, abençoe essa palavra que nós vamos meditar nela hoje. E que essa palavra, meu Deus, esteja guardada em nossos corações. Que possa o Senhor, meu Deus, através desta palavra, nos fortalecer, nos ajudar, nos envolver, nos guiar, meu Pai, através dessa palavra. Espírito de Deus, renova as nossas forças, meu Pai. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesse momento agora. Diga que assim seja, para a glória do Senhor. Diga que assim seja, a tua presença sobre a minha vida, diga sobre a minha casa e sobre a minha família. Diga assim, que eu seja renovado pelo Senhor e que eu ouça a tua voz em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Olha para cá, por favor. A Bíblia fala assim, que em tudo não fique preocupado com coisas alguma. Repete comigo. Quem está entendendo, levanta a mão. Para que Deus manda? Olha para mim, por favor. Para que Deus manda uma pessoa não ficar preocupada? Se você tiver com problema com seu filho, se você tiver com problema de dívida, se você estiver com problema na sua saúde, e eu falar para você assim, preocupa não, você vai dizer para mim assim, é porque não é o pastor. Alguém diz, mas fica preocupado não, fulano, fica tranquilo, dorme, descansa. E sua cabeça está perturbada com aquilo está atacando sua mente todos os dias. Sabe o que você vai dizer? Você vai dizer, porque, poxa vida, o pastor está dizendo para mim não preocupar, mas não é com ele não sabe o que eu estou vivendo. De repente o vizinho, o médico chega e fala assim, você não vai viver mais, eu te desengano hoje, você não vai, você vai 6 meses. Aí alguém chega e fala assim, não se preocupa não, vai dar tudo? É uma coisa. Agora, quem está dizendo isso é quem? Fala Deus. Você sabe por quê? Porque a preocupação, o nome já fala, é uma pré-ocupação. Você está se ocupando com alguma coisa, com um futuro que você não sabe nem se pode. Então o que Deus está dizendo hoje? Não se preocupe com nada. Não se preocupe com coisa alguma, diz a palavra de Deus. Mas o que nós temos que fazer? A Bíblia diz assim, em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela súplica e com ações de graça. Cadê o William? Cadê o William? Fala para ele, tem que vir para o culto. Vem para o culto, William. Vem para o culto participar do culto, filhão. Tem que ver lá aquela versão da Bíblia que você baixou, da Almeida, que eu estou lendo. Vê para mim lá, para mim, por favor. Vamos deixar esse negócio de colar, arrumar, tudo para... Na hora do culto, nada, né? Às vezes os obreiros, a gente acostumando. Olha para cá. Olha, vê lá para mim, William, por favor. Olha para cá, igreja. A Bíblia diz que você tem que colocar diante de quem? De Deus. E se eu coloquei diante de Deus, eu tenho que ficar morrendo de preocupação?
Não. E se a preocupação bater, você tem que falar: Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu coloco isso diante de você, Senhor. Senhor, eu coloco isso diante de ti agora. Senhor, eu quero colocar. E quando aperta um pouco mais a preocupação, a Bíblia diz que tem que ser pela oração e pela súplica. Você sabe o que é a súplica? É quando você rasga a sua alma na presença de Deus. E você fala: Senhor, se o Senhor não resolver isso, eu não resolvo. Se o Senhor não me ajudar, não tem como eu resolver isso. Aí você começa a suplicar a Deus. Sabe o que é suplicar? É se humilhar na presença de Deus. Fala assim: com oração, com súplica e com o que mais? Com ação de graças. Você sabe o que é uma ação de graça? Ação de graças. Ação de graças. Eu estava até falando isso com a Neuzinha essa semana, que nós vamos fazer um culto de ação de graças, né? Cadê a Neuzinha? Sabe o que é um culto de ação de graças? Você sabe o que é uma ação de graça? Atitudes, as nossas atitudes, fala assim: ação, atitude de agradecimento. Toda pessoa que ela entra em um estado de agradecimento, você sabe o que é uma pessoa que tem um estado de agradecimento? Ela é grata por tudo. A pessoa que o espírito dela é um espírito ingrato, ela vai sempre dizer que você fez pouco. Se ela chegar perto de você e ela falar assim: me dá R$1.000, você der R$1.000 para ela, e ela tiver um espírito de ingratidão, ela vai dizer assim: mas fulano tinha 10 mil, me deu só 1.000, ele podia ter dado mais. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Podia ter feito mais. Não fez, mas podia ter feito. Agora, quando a Bíblia fala que nós temos que, diante de Deus, súplica, fala assim: súplica, oração e ações de graça. É tudo que eu faço para Deus que demonstra a minha gratidão. Fala assim: eu sou grato a Deus. Um exemplo: quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou grato pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Você sabe o que Ele me dá? A salvação. Você sabe o que Jesus pede? Você, olha para cá, você pode ser uma pessoa pecadora, você peca, você erra, Ele te perdoa quantas vezes for possível, mas Ele quer que você seja o quê? Grato. Coração grato. Aceitar o que Ele fez. Às vezes tem pessoas que elas são ingratas, que elas não aceitam o que Jesus fez. Você aceita Jesus, você aceita que Ele morreu por você, ela fala: não, eu não tenho gratidão com isso. Falar assim: isso é gratidão. A mesma coisa, um exemplo, quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar, é entender que tudo que acontece na minha vida vem dEle. Mateus 6, né? Mateus 6, 38. Buscar em primeiro lugar, é isso mesmo? O reino de Deus, a sua justiça, né? Põe aqui para mim, não é assim? Buscar em primeiro lugar, fala assim que Ele quer ser o primeiro. Você sabe o que é andar em estado de gratidão? Andar em estado de gratidão é colocar Jesus como primeiro. Pode pôr aqui, Mateus 6, 38. É colocar Jesus como o primeiro na nossa vida. É Ele ser o primeiro. Fala assim: Jesus é o primeiro na minha vida. Diga assim: eu sou grato. Semana passada eu comecei a falar sobre isso. Eu falei sobre primícias. Quem se lembra? Levanta a mão assim. Eu comecei a falar sobre isso. E hoje eu estou falando sobre gratidão, perdão, gratidão. Isso são sentimentos que nós não podemos tirar de dentro de nós. O sentimento de gratidão é muito além do que você dizer obrigado. Fala assim: ações de graça. Ações de graça é a maneira que eu entro. Você pode ver que um exemplo, tem pessoas que ela entra em um estado de gratidão. Você já viu, tem gente que o estado dela é de orgulho, é ou não é? Ela é orgulhosa com tudo. Sim ou não? Tem pessoas que o estado dela é de ingratidão. E você sabe o que faz você prosperar? A gratidão faz você prosperar.
Você pode ver que Jesus, ele pegou a ceia, levantou, indo morrer, e a Bíblia diz o seguinte: tendo dado graças. O que ele fez? Fala mais alto. Tendo dado graças. O que é dar graças? Agradeceu. Ele levantou o sangue e disse: isso aqui é o meu sangue que vai ser derramado. Senhor, obrigado, Pai. Lá, quando estava aquela multidão com fome, ele falou: alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa? Os discípulos preocupados, ele falou: dá de comer. Não tem nada, não tem como comprar, está longe, está difícil. Aí alguém chegou perto e falou assim: 5 pães e 2 peixinhos. Quantas pessoas? 5.000 só homens, ainda tinha mulheres e... esse negócio podia pular fácil para 20.000. Ainda mais que não tinha televisão na época, né? Pula para 20.000 fácil. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Pula para 20.000 fácil. Jesus pegou o cesto, levantou e fez o quê? A Bíblia diz: tendo dado graças. Você sabe o que é isso? É quando a pessoa ela entra na vida dela em um espírito de gratidão. Ela é grata. Quem está compreendendo? E gratidão, repete comigo, gratidão gera multiplicação. É por isso que um exemplo que eu vou dar para você: o ser dizimista da igreja é muito além do que um voto. Ah, eu tenho um voto. Não, voto é fraco. O ser dizimista na casa de Deus é a pessoa dizer assim: Senhor, tudo que vem nas minhas mãos é o Senhor. Tudo que chega até a mim é o Senhor. E eu estou apresentando aqui para o Senhor as primícias, os primeiros frutos, porque o Senhor é o primeiro. Por isso eu sou grato. Aí o que Deus fala? Por causa dessa atitude, eu vou abrir o quê? Janela do céu. Eu abro o céu e eu derramo bênção sem medida sobre a sua vida. Aí o que eu faço? Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sou grato a Deus, então Deus é o primeiro. E quando eu coloco Deus sobre o primeiro, Deus tem um negócio de colocar a bênção sobre o segundo. Você sabe por quê? Por causa do princípio de gratidão. Eu vou dar um exemplo para você. Lá no Egito tinha 2, Faraó e José. Faraó e José. A bênção estava sobre quem? Sobre José. O primeiro era o Faraó, mas o segundo era quem? José. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, se perdeu, mas o segundo Adão trouxe a salvação, que é Jesus Cristo. A bênção da salvação está sobre o primeiro Adão ou sobre o segundo Adão? O segundo Adão. Nabucodonosor e Daniel na Babilônia. O primeiro era quem? Nabucodonosor. O segundo era quem? Daniel. A bênção estava sobre quem? Sobre Daniel. Nasceu Jacó e nasceu Esaú. A Bíblia diz que um pegou na perna do outro, porque nasceu primeiro Esaú e depois nasceu Jacó. A bênção estava sobre quem? Sobre o segundo. Quando você pega a sua vida e você coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida, a bênção passa a estar sobre você. Quando você diz assim: eu sou o segundo, eu não sou o último, eu sou o quê? Eu sou o segundo, mas o primeiro na minha vida é o Senhor. Em primeiro lugar o reino. As outras coisas o Senhor vai acrescentar, as outras coisas o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar dos meus filhos, o Senhor vai cuidar da minha casa. Mas você começa a tomar decisões que coloca Deus em primeiro. Aí quando você faz isso, eu não entendo porque que às vezes o hospital é perto, mas a igreja é longe. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. A mulher falou assim: não estou indo na igreja não, tenho que fazer controle, eu estou indo fazer controle 2 vezes por semana no hospital.
falei, hospital é onde? Falei, mas o hospital é mais longe do que a igreja. Tem que passar na porta da igreja para ir para o hospital. Então por que a igreja é longe e o hospital? Quem me entende? Levanta a mão assim, ó. Por que a chuva atrapalha ir para a igreja, mas não atrapalha ir para o médico, não atrapalha trabalhar? Será que quando você levanta de manhã, você liga para o patrão e fala assim, ô patrão, deixa eu te falar uma coisa, eu não fui trabalhar hoje porque está chovendo. Você faz isso? Você que é empresário, você que tem uma loja, você acorda de manhã, você não vou abrir a loja não, porque está chovendo. Aí você liga para os funcionários e fala assim, não fui não. Por quê? Porque está chovendo. Aí quando chegar as contas, você fala, não abri a loja não, porque estava chovendo. É? Agora para a igreja a gente fala assim, está chovendo. Quem está entendendo, levanta a mão assim. Você sabe o que é isso? É o colocar Deus e Jesus em primeiro, ou você colocar ele em segundo. Não agi com fidelidade com Deus, por quê? Porque não sobrou, porque ele é o segundo, ele é o último. Eu não pude fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu não posso me envolver com um projeto da igreja, nós estamos ativando todos os projetos. Eu não posso me envolver com projeto social, eu não posso me envolver com a célula da igreja, eu não posso me envolver com uma evangelização, eu não posso me envolver, sabe por quê? Porque eu estou sem tempo, é muito trabalho, é muita coisa, mas peraí. E o primeiro? Tinha que ser diferente, tinha que ser assim, olha, eu não posso me envolver com isso aqui, porque o primeiro na minha vida é Ele. Quando Ele é o primeiro na minha vida, eu só vou aceitar alguém para a minha vida sentimental se é Ele que está trazendo. Eu vou aceitar alguma coisa que vem dEle. Aí se eu sou o segundo, a bênção está sobre mim. A bênção não estava em Nabucodonosor, era duas autoridades, estava em Daniel. Esaú tinha preferência da primogenitura, mas as atitudes de Jacó, dele colocar Deus em primeiro, ir lá colocar a pedra, derramar o azeite na pedra, olha só, colocou ele em primeiro. Isso é colocar Deus em primeiro. Atitude, fala assim, as minhas atitudes, que coloca Deus em primeiro. Diga assim, eu sou o segundo, eu tenho a bênção do segundo. Aí quem estava com a bênção era Daniel. Leão não pegava, leão não mordia. Quem estava com a bênção era José. O segundo Adão, diz a Bíblia, que ele tinha a bênção. Nasceu Ismael, nasceu Isaac, mas a bênção estava com quem? Com Isaac. Teve um filho, Betseba, filho de Davi. O filho de Davi, a Bíblia diz que foram 2 filhos. O primeiro filho que nasceu foi aquele menino que morreu. O segundo filho foi quem? Salomão. A bênção estava sobre Salomão. Você sabe por quê? Porque quando ele foi reinar, ele colocou os holocaustos e falou, Senhor, eu só quero a sabedoria que vem do céu, para me guiar esse povo, eu quero só honrar o Senhor, eu quero que o Senhor seja honrado diante dessas pessoas, o Senhor é o primeiro. E Deus falou assim, não vai ter gente na terra rica como você vai prosperar, você vai fazer a diferença, você vai ter sabedoria, porque você me colocou como o primeiro. Agora o grande problema é quando eu coloco Deus em segundo, eu quero que Deus venha me honrar. Porque quando eu coloco Deus como segundo, eu estou colocando Deus como o meu funcionário. Quando eu coloco Deus como segundo, eu estou colocando Deus como alguém que é só para me servir, não eu servi-lo. Ele me serve para me curar, ele me serve para me fortalecer, ele me serve para me dar paz. É como se fosse um garçom na minha vida, mas não é o Senhor da minha vida. Por isso que Jesus falou assim, olha, se você colocar, põe Mateus 6,38 para mim aqui, por favor, acho que é isso mesmo. Se você colocar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, você sabe o que eu vou fazer? Todas as coisas serão acrescentadas.
Fala assim, todas as coisas. É 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. E todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. O segredo é você colocar Ele em primeiro. Eu tenho um tanto de coisa para fazer, mas agora é a hora de eu adorar. Eu tenho muitas coisas para resolver, mas agora é o meu momento com Deus. Olha, tem tantas coisas, está difícil, mas hoje é a célula que eu faço, que eu estou. Olha, são tantas coisas que tem que ser colocadas no lugar, tanta coisa para pagar. Mas a primeira coisa que eu faço é honrar o meu Senhor com as primícias. Porque a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia. E se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Provérbios 3:9. E o que eu quero fazer com você hoje? A Bíblia diz que quando Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o primogênito da criação. Sabe o que Deus fez por nós? Primícias. Primeiro, fala assim, o primeiro. Então Ele quer ser o primeiro na minha vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida. E se você pega o que eu estou te ensinando agora, e você diz, não, eu não sou o primeiro. Primeiro é quem? É Deus. Eu sou o segundo. Aí você vai ter a bênção do segundo. Do segundo Adão, que é a salvação eterna. A bênção de Daniel, que é a bênção de reinar. A bênção que Deus derramou sobre Jacó, mudou o nome dele, mudou a história dele. A bênção do segundo. Eu quero orar com você hoje. Só que eu queria que você levantasse a mão antes e dissesse assim, o Senhor. Levanta a mão e diga assim, o Senhor é o primeiro na minha vida. Faz mais uma vez, o Senhor é o primeiro na minha vida. Diga assim, o Senhor é o primeiro na minha vida. Quem o Senhor é o primeiro na sua vida? Fala assim, olha, Ele é o primeiro na sua vida? Bate palma e dá glória a Deus se Ele é o primeiro na sua vida. Bate palma e glorifica Jesus se Ele é o primeiro na sua vida. Ele diz, eu sou o princípio e o fim. Quem está entendendo, levanta a mão. Sou eu, Ele diz. Eu quero orar com você agora. E queria dizer uma coisa para você. Entra em estado de gratidão. Não tem como uma pessoa, ela colocar Deus como primeiro na vida dela. Olha que eu vou terminar. Se ela não tiver em um estado de gratidão. Você sabe por que tantas preocupações? Eu vou finalizar com um versículo que eu comecei. Vou deixar ele aqui. Você sabe por que tantas preocupações? Porque Ele não tem sido o primeiro. Você sabe por que tantos medos? Porque Ele não tem sido o primeiro. Agora, se eu me coloco diante dEle com súplica, com orações, e com ações de quê? De gratidão. As minhas ações têm que mostrar minha gratidão. Não é falar, obrigado. Não, isso aí é palavra. Quem está entendendo? É bonito, né? Dizer obrigado é bonito, mas isso é palavra. Mas quais são as ações que mostram a sua gratidão com Deus? Senhor, muito obrigado, amém. Mas e as suas ações que mostram a gratidão? Todo dia. E as ações que mostram gratidão, a ação que mostra gratidão, é justamente o que eu estou ensinando para você agora. Ser grato a Deus. Posso falar? Todo ingrato fica dentro da lama. Não sai. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. Você vê que o problema de Nabucodonosor, sabe o que é? Quando Daniel veio falar com ele, Daniel falou para ele assim, você sabe o que Deus fez na sua vida, e você está orgulhoso. A Bíblia diz que ele foi viver com os animais. Quando o dedo se escreveu na parede de Belsazar, chamaram Belsazar. Quem lembra que eu preguei isso aqui? Falei de Daniel, que eu falei assim, você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Quem se lembra? Levanta a mão, você se lembra? Quando ele foi lá e falou assim, o dedo que está escrito na parede, é porque você pegou aquilo que era de Deus, os utensílios, trouxe para uso de você e suas concubinas, e você viu a ingratidão do seu pai, e isso você não mudou o seu coração.
Por isso o seu reino foi cortado, você perdeu, Deus está dando para outro. A Bíblia diz que naquela hora ele morreu. Fala assim, gratidão. Quem está entendendo, igreja? Nutre isso dentro do seu coração. Eu quero ter princípio de gratidão no meu coração. Vou finalizar. Fica andando em círculo quem não é grato. Repete. O povo saiu do Egito, foi entrar na terra prometida. Quando chegou dentro do deserto, ficava dizendo assim, a gente podia ter comido cebola. Deus abriu o mar, eles, eu queria comer alho lá no Egito. E Deus colocando a nuvem, mandando pão, Michel, eles, ela queria cebola. Ao invés de levantar a mão e dizer assim, Senhor, graça te damos. Porque não é normal cair comida do céu. Mas o Senhor está mandando. Sabe o que Deus fez? Deixou eles pelejarem. Deus falou assim, essa geração não entra na terra prometida. Os filhos vão entrar. A geração que vai vir depois deles vão entrar. E eles vão rodar nessa terra prometida. No deserto. Fala alto. Olha aí a bênção. Olha a bênção. Olha a revelação que Deus está entregando ali para... Vou cantar até um corinho de fuga agora, hein? A primeira geração morreu no deserto, mas a bênção da segunda, a segunda foi a segunda que honrou a Deus, entrou na terra prometida. A segunda geração é a bênção que está sobre o segundo. Você vê que as coisas vão se encaixando no que eu estou falando para você. Fala assim, eu sou o segundo. Fala mais alto. Fala, o primeiro é o meu Deus. Fala, primeiro para o meu Deus. É Ele que me dá o fôlego de vida. Diga assim, primeiro é para Ele. Primeiro é Ele. É para o reino dEle. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda, do segundo Adão, será maior do que o primeiro. Você recebe? Dá um glória a Deus de pé aí, glorifica Jesus de toda a sua alma. Você que recebe isso no seu coração, levanta suas mãos e diga, o Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro, meu Pai. É o único digno de adoração. Ramando calava sobre calava da baixeira. Pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia. E agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus eterno e céu. Eu queria que você tirasse agora um minuto para agradecer.